Muito bem, 11h44. O assunto agora é saúde. As infecções respiratórias são causadas por vírus, bactérias ou fungos e podem se manifestar de diversas formas, como resfriados, gripes, sinusites, bronquites, pneumonia. E nessa época do ano são bem comuns, né? Em alguns casos podem evoluir com gravidade e até causar a morte. Sobre esse assunto, a nossa equipe conversou com o médico otorrino Jean Babichak. Sim, é bem comum para esse período, na verdade até foi um pouco retardado esse ano, a gente sempre espera um pouco mais, que é quando começam as aulas, e até, na verdade, isso acabou se desenvolvendo depois, que é comum quando as pessoas começam a ter mais contato umas com as outras. Em que circunstâncias a doença pode evoluir com gravidade? Ela pode evoluir com gravidade apenas em pessoas que já têm algum tipo de comorbidade, né? Ou pessoas que são mais debilitadas, como a gente pensa idosos, grávidas que são mais frágeis por si só, ou pessoas que têm doenças como diabetes, imunodeficiências como HIV, entre outros. E a busca por atendimento médico deve acontecer em que estágio? Na verdade, assim, eu sou a favor de que a pessoa, quando ela não está se sentindo bem, ela sempre procure o médico, porque eu acho que é, de certa forma, difícil para a pessoa ter uma noção exata de quando ela está bem ou não está bem. Então, para arriscar, é melhor você procurar ajuda na dúvida, sempre, né? Caso você tenha alguns dispositivos em casa, como, por exemplo, o oxímetro, né? Um oxímetro que esteja com uma boa saturação, acima de 93, e uma pessoa que não tem febre, ela pode aguardar um pouquinho. E como deve ser o tratamento? Então, o tratamento, inicialmente, a gente entra com sintomáticos, né? Só que sempre depois desses quadros virais, você tem dois caminhos. Ou a pessoa melhora de vez, ou ela está melhorando e, de repente, piora. Quando acontece essa piora é porque ela, na verdade, acabou desenvolvendo alguma infecção bacteriana, que, na verdade, os bichinhos já moram na gente. E, nesse período de fragilidade, eles acabam aumentando de volume e acabam causando otite, sinusite, pneumonia, né? Entre outras situações que a gente tem que entrar com antibiótico e ter que procurar o serviço médico. E para não chegar a esse estágio, como se deve fazer a prevenção? A principal prevenção é a lavagem nasal, que é o que poucas pessoas fazem, né? Lavar o nariz como escova os dentes. E não precisa se afogar. Sei que está muito na moda usar as garrafas e ter que sair do outro lado. Não precisa. O importante é fazer sempre. Como escovar os dentes não é a quantidade de pasta, também não é a quantidade de soro, né? E as outras continuar realmente escovando os dentes direitinho, usar enxaguante bucal e principalmente quando você chega em casa, do trabalho, da escola, de uma festa, vá direto para o chuveiro, lave o nariz e escove os dentes, que isso não só diminui o número de vezes que você fica doente, mas também a gravidade dos quadros quando você tiver. Doutor, o senhor disse que a proximidade das festas, do maior número de festas agora, pode agravar a situação, o quadro entre pessoas, o maior número de pessoas doentes. Sim, com certeza. Todo mundo gosta de colocar a culpa na garoa do Parque do Povo, mas, na verdade, o contato das pessoas, né? Esse grande contato é o principal responsável pelo número de infecções respiratórias, né? É inevitável que isso aumente um pouco, porque todos vão se encontrar. Não estou falando aqui que não é para ir para festa nem nada disso, mas talvez fazer esses cuidados de prevenção que eu citei antes, eles são os mais importantes para você poder prevenir e não desenvolver essas doenças e poder curtir o São João tranquilamente. E também, quais as dicas para cuidar da imunidade? Olha, da imunidade, principalmente, para falar a verdade, as pessoas têm imunidade boa, né? A questão da boa alimentação e hidratação talvez seja mais importante, né? As pessoas às vezes gostam muito de falar da imunidade, mas na verdade são só alguns casos mais raros, como os pacientes diabéticos, né? Os HIV, idosos, que realmente têm algum problema na imunidade, porque as pessoas, em população em geral, apesar de falar que tem imunidade baixa, geralmente não tem. Muito bem, olha, dicas importantes e chegou o tempo mesmo, né? Dos problemas respiratórios. Quem tem as ites do mundo aí começa a ter problema, né?